Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui de volta pela Federação das APAES do Estado de São Paulo, seu Instituto de Ensino e Pesquisa UniAPAE-SP. A federação que tem tido uma preocupação de levar a todo tempo temas relevantes relacionados ao terceiro setor, à pessoa com deficiência e à inclusão da pessoa com deficiência em todos os aspectos. E nesse cenário, a gente tem realizado semanas técnicas, lives, webinars, teremos o congresso científico, enfim, todos os eventos programados, porque o objetivo é conhecer para transformar. E hoje, nessa perspectiva, a gente traz um tema que é de interesse geral, de interesse das famílias, profissionais, diretores, enfim, é um tema que acaba atingindo a toda a sociedade. Por isso, a gente teve o cuidado de convidar uma grande especialista, eu já vou apresentá-la. Hoje, a nossa live vai tratar sobre aspectos gerais da aposentadoria e também sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência. E a nossa convidada de hoje é a doutora Aline Mantovani. A doutora Aline, que é advogada atuante na área previdenciária e trabalhista, professora colaboradora da Faculdade de Direito de Franca, pós-graduada em Direito Processual Civil, mestre em Direito Previdenciário e doutora em Direito Previdenciário pela USP. A doutora Aline, que foi minha colega de turma. Seja muito bem-vinda, Aline. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada, Cristiane. Para mim é um prazer e uma alegria estar aqui com você, né? Eu gosto de lembrar dos nossos tempos de faculdade, mas eu agradeço sempre o gentil convite, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Federação das APAES, né? Eu acho que é uma causa nobre e sempre que a gente puder, né, fazer alguma coisa para abrir mais caminhos, né, para essas pessoas que precisam tanto, contem comigo sempre. Que bom, em nome de toda a rede apaiana do Estado de São Paulo, eu quero agradecer. Além de todas as vezes que nós fizemos o convite, ela se disponibilizou, foi muito atenciosa, cuidadosa. E hoje, então, nós vamos falar sobre os aspectos gerais. Ela vai trazer um pouco sobre a reforma, mudanças, e depois a gente vem para a parte específica relacionada às pessoas com deficiência. Quero fazer um alerta, deixar aqui um pedido já, para que os assistentes sociais, o pessoal que nos acompanha, depois encaminhe o link para as famílias, que a gente sabe que isso é um tema muito levantado pelas famílias, que, né, tem muitas dúvidas em relação a isso, e vai ficar online no nosso YouTube. Aline, a palavra é sua. Muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, nós vamos conversando. Se a qualquer momento quiser me interromper, viu, Cris? Fica à vontade, que é uma conversa. Então, no primeiro momento, eu acho importante a gente colocar como que no nosso país é organizada a aposentadoria, né? O que a nossa Constituição estabeleceu. Quando a gente fala em seguridade social, a gente está falando em 3 direitos diferentes. A seguridade, ela tem a previdência social, a assistência social e a saúde. Bom, então quando a gente fala desses 3 direitos, eles são diferentes entre si. A previdência social, quem tem direito é quem paga, é quem contribui para a previdência. Já na assistência, é a pessoa que comprova precisar da assistência, que está passando por um momento de necessidade. E a saúde, que é o terceiro direito, ela é direito de todos e dever do Estado. Aí não precisa pagar, não precisa contribuir, aí o Estado não vai ver quem tem dinheiro, quem não tem. A saúde é direito de todos e pronto. Então, Seguridade Social compreende esses 3 direitos: previdência, assistência e saúde. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de previdência. Então, para ter direito à aposentadoria comum, né, que a gente fala, a pessoa precisa contribuir para o INSS, precisa estar pagando em dia. Algumas formas de contribuição. Quem tem a carteira de trabalho assinada já tem a contribuição feita pelo empregador. Quem é autônomo, empresário, trabalha por conta, vai pagar o carnê. Então, o recolhimento está sendo feito ali, né? Quem não exerce atividade remunerada, por exemplo, a dona de casa, o estudante, também pode contribuir para a Previdência, vai pagar o carnê.
A diferença está na forma, né, de pagar o carnê, porque existem muitos códigos diferentes nessa forma de contribuição. Mas a lei permite que todos tenham acesso, então basta pagar. Então, além de muitos códigos diferentes de contribuição, a gente tem valores diferentes de contribuição também. Então, a lei vai conseguir adaptar conforme a necessidade de quem vai pagar. Então, se é uma pessoa que tem uma renda maior, ela vai contribuir mais. Se é uma pessoa que não tem renda nenhuma, vai pagar um valor menor. Mas tudo isso tem que ser adaptado, né, conforme o contexto da pessoa. A gente tem que ver, né, qual é a condição daquela pessoa. Bom, e como que estão funcionando a aposentadoria hoje, em regras gerais? No ano de 2019, a gente teve uma mudança muito grande, que foi a reforma da Previdência, né? Por quê? Antes de 2019, a gente tinha tipos diferentes de aposentadoria. Basicamente, a pessoa podia aposentar por idade ou por tempo de contribuição, né? E aí, então, por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição ou a mulher com 30 anos de contribuição aposenta. E por idade seria o homem com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos de idade. Mas a partir de 2019, tudo mudou. Quem começa a contribuir para o sistema vai ter um tipo de aposentadoria lá na frente, só nos 65 anos de idade, tá? Agora, para quem já estava contribuindo, para quem já estava trabalhando, e nesse meio do caminho houve a mudança, né, da reforma da Previdência, para que essas pessoas não ficassem prejudicadas com a mudança, porque não tem sentido, né? Você está jogando um jogo e as regras do jogo mudam no meio do caminho. Então, para não prejudicar essas pessoas, a lei criou 5 regras de transição. 5 é muito, né? Mas por que tudo isso? Justamente para tentar adaptar a realidade de cada uma dessas pessoas. Então, para algumas pessoas, faltava pouco tempo de contribuição. Para outras pessoas, faltava pouca idade. E aí, no final das contas, nós caminhamos para um modelo de previdência onde todas as pessoas necessariamente vão se aproximar dos 60 anos de idade. E todas as pessoas necessariamente vão se aproximar dos 30 anos de contribuição. Então, essas regras de transição, a gente tem que olhar caso a caso, tá? Não tem como eu dar um exemplo, não tem como eu explicar cada uma aqui. Mas todas elas vão levar em consideração a idade e o tempo de contribuição que a pessoa tem, né? E tudo isso por quê? Nesses anos todos de evolução das leis, o legislador, né, o governo federal como um todo percebeu que as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, por exemplo, se há 40 anos atrás uma mulher de 50 anos de idade era uma senhora, né, já tratada como idosa até, hoje, uma mulher de 50 anos está no auge da vida, né? Faz tudo, trabalha, faz atividade física, cuida de um filho, cuida do outro filho, né? Está no auge da profissão. Então, a sociedade percebeu, né, que as pessoas estão vivendo mais tempo e, de uma maneira geral, aumentou e melhorou a qualidade de vida. E isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então, assim, se a gente fizer um estudo, um levantamento, e eu fiz esse estudo, o Brasil é um dos últimos países do mundo onde ainda existe a aposentadoria por tempo de contribuição. Na maioria dos países do mundo, as pessoas se aposentam por idade. Todo mundo tem que passar dos 60, se aproximar dos 70 anos
para conseguir se aposentar. Mas, claro, sempre contribuindo, sempre pagando as contribuições, né, do INSS. Então, em termos gerais, para que uma pessoa se aposente hoje, ela precisa ter uma idade que se aproxime dos 60 anos de idade e precisa ter um certo tempo de contribuição que se aproxime dos 30 anos de contribuição. Numa forma genérica, esse é o caminho para a aposentadoria hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não, eu quero até deixar, Aline, está muito claro, e na hora que você quiser que mude, passe aqui o slide, o Lucas está aqui atento, viu? Tá bom. Bom, então agora que, né, acho que a gente já deixou todo mundo a par de como está funcionando o sistema de previdência hoje no Brasil, eu queria falar uma outra questão que eu acho importante, que desde 2015 a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Porque o que acontece? Num primeiro momento, antes, né, de vir esse estatuto, a gente tinha muitos casos de interdição, né? A gente tinha muitos casos que não a sociedade, o poder judiciário, ninguém levava em conta com a seriedade necessária que as pessoas, né, com deficiência poderiam se inserir, cada um dentro das suas necessidades, poderiam se inserir no mercado de trabalho. E aí, quando veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe alguns parâmetros que passaram a ser seguidos, tanto pela legislação brasileira quanto pelo Poder Judiciário. Então, eu queria destacar aqui, olha que interessante, como que tudo que for relacionado, né, à pessoa com deficiência vai funcionar a partir de 2015. É necessário assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Então, primeiro, em condições de igualdade, se a pessoa é com deficiência ou não. Então, em condições de igualdade com o restante da sociedade. Direitos e liberdades fundamentais são todos aqueles que estão previstos na Constituição Federal e que são os direitos de todos os cidadãos, né, de todas as pessoas do nosso país. E qual que é o objetivo de assegurar e promover o exercício desses direitos da pessoa com deficiência? Buscar a sua inclusão social e a cidadania. Porque o que acontece? Antes desse estatuto, acontecia, e aí eu falo porque eu sou advogada, eu via isso acontecer. Uma pessoa com deficiência passava por um processo de interdição e que não era levada em conta a situação, se ela seria possível ela se reinserir no mercado de trabalho, ou qual era a vontade daquela pessoa, né, na tomada de decisões para realizar negócios. Então, o que a gente tem de interessante nesse Estatuto da Pessoa com Deficiência é que a gente passa a ter agora a inclusão social. A pessoa com deficiência está obrigatoriamente inserida na sociedade. Então, isso é muito sério, né? Tem uma importância muito grande. E aí, se vocês vão ver agora, o que eu passo a falar agora, especificamente das aposentadorias e benefícios para as pessoas com deficiência, vocês vão ver como que isso se reflete na concessão dessas aposentadorias. Então, eu coloquei os slides aqui para a gente ir conversando, que acho que vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Vamos lá. Primeiro, eu quero falar do LOAS. LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social, que é essa lei que eu coloquei aí no slide, né, de 1993. Quem vai ter direito a participar dessa lei e ter acesso ao benefício assistencial? Então, vamos lá. Como eu falei lá atrás, a assistência social é um dos direitos que integra a Seguridade Social.
E para ter acesso a esse direito, não precisa pagar o INSS, não precisa contribuir. O que é esse benefício assistencial? É um salário mínimo mensal. Tem 13º? Não tem. Vai virar pensão por morte se morrer? Não, não vai virar. Por que que não vai? Por que que não tem 13º? Porque esse benefício pertence à assistência social. 13º pensão por morte é um negócio lá da Previdência, outra coisa, né? E aí, quais são os requisitos, né, para ter acesso, para ter direito a esse benefício? Primeiro, precisa comprovar que não tem meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. O que significa isso? Gente, da forma mais fácil e simples que tem de entender, é pobre. É a pessoa que não tem dinheiro para levar a vida com dignidade, que às vezes vai lá, pega uma cesta básica na igreja, que depende da doação, né, de alguém da família, de alguém conhecido. É essa pessoa que vai ter direito. Mas quando a lei fala que não tem meios de prover a própria manutenção, aí a gente precisa voltar os olhos lá para o estatuto da pessoa com deficiência. Por quê? Uma pessoa que não consegue trabalhar e se sustentar. É aí que está o negócio. Então, se a pessoa não consegue trabalhar e se sustentar e pagar as próprias contas sozinho, então é um indício de que a pessoa passa a ter direito a esse benefício. Bom, esse é um dos requisitos. Quais são os outros? Ou vai ser um idoso com 65 anos de idade, e atenção aos 65 anos de idade, não pode ser menos, tá? Ou então uma pessoa com deficiência. Tá, e aí o que é pessoa com deficiência, né? Vamos lá, vamos passar o slide aqui. Como eu estava dizendo, a nossa legislação tem toda uma preocupação para que todo mundo participe da sociedade, trabalhe. E olha que interessante, a nossa Constituição, ela foi feita em 1988. Então, lá em 1988, o legislador já falou, a ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, olha a importância de trabalhar, olha o tamanho da palavra trabalho que a gente tem na nossa Constituição. E qual que é o objetivo disso? Bem-estar e justiça sociais. Quando todo mundo trabalha, quando todo mundo tem acesso ao trabalho, consegue trabalhar, tem condições de trabalhar, a gente vai ter uma sociedade justa, né? Então, assim, a gente pode até resumir, né, nessa frase aqui que eu trouxe, né? O trabalho dignifica o homem. Então, acho importante a gente pensar nessa questão. Por que a lei exige que seja um idoso com 65 anos de idade? Aí tem muita gente que me pergunta, mas o Estatuto do Idoso fala que idoso é 60 anos. E aí, como é que a gente fica, né? Bom, primeiro porque o Estatuto do Idoso é uma lei mais recente do que essa lei aí do LUAS. Mas fora isso, a nossa Constituição, ela autoriza que o legislador, quando vai fazer as leis, ele escolha quais são as pessoas que vão ser protegidas. E, no caso, o legislador escolheu que precisa ter 65 anos de idade, e com menos, não. Foi simples assim, tá? Então, não adianta tese, vou entrar com a ação na justiça, não adianta, não tem conversa, tá? Se não tiver 65 anos, não vai ter direito. E aí, o que é a pessoa com deficiência? A lei orgânica, ela usa os mesmos termos que a gente encontra aqui no Estatuto do Idoso. Pessoa com deficiência é quem tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e aí a gente pode ter, né, todos os tipos possíveis, né, de pessoa com deficiência, e que essa deficiência atrapalhe a inserção dela na sociedade em condições de igualdade. Quem é que vai dar
afirmar. Então, fulano se enquadra como pessoa com deficiência. Médico. Só o médico vai fazer isso, tá? Pode ser, claro, né? Outro profissional da saúde que esteja apto a fazer essa avaliação, o psicólogo, por exemplo. Mas eu falo, a gente não tem meios, por exemplo, de fazer um pedido de benefício no INSS e afirmar para o INSS, sim, essa sim é uma pessoa com deficiência, então tem que se enquadrar na lei. E quem faz esse enquadramento é o profissional da saúde, né? Como que a lei vai avaliar se essa pessoa está em condição de miserabilidade, de vulnerabilidade, né? Porque a lei exige. Então, eu falo assim, tá, como é que a pessoa é pobre? Quem é que vai dizer isso? Que a pessoa não tem recursos financeiros para prover o próprio sustento. Primeiro, vai ser avaliado qual é o grau de deficiência dessa pessoa. Que a gente sabe que em alguns casos ele pode ser avaliado em grau leve, em grau moderado ou grave, né? Então, tudo isso com laudo, com relatório médico. Vai ser avaliado também o quanto essa pessoa que precisa do benefício depende de terceiros para as atividades básicas da vida. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que não sabe ou não consegue ir ao banheiro sozinha, que não consegue preparar o próprio almoço, né? Então, isso vai ser levado em consideração. E, por fim, vai ser levado em consideração também, no caso de uma família, né, com uma criança que tem algum tipo de deficiência, como que fica comprometido o orçamento dessa família. Que aí a gente sabe, né, que vai levar na fisioterapia, na fono, na terapia ocupacional, às vezes acaba pagando um convênio médico para ter um acesso melhor, né, a exames mais modernos, mais completos, coloca numa escolinha diferenciada. Então, o quanto isso compromete o orçamento da família? E isso também vai ser levado em consideração. E aí, a lei faz uma exigência que é muito famosa, muita gente, né, questiona, que é a renda familiar mensal per capita que seja inferior a 1/4 do salário mínimo. O que acontece aqui? O salário mínimo hoje é R$ 1.212, né? E aí eu acho interessante a gente falar salário mínimo com esse nome de mínimo, é porque já é o mínimo, né? Para sobreviver, né? Para ter alguma dignidade. Agora, se ele está buscando uma família que queira viver, eu coloquei com R$ 303 por cabeça, não dá para fazer nada. Infelizmente, né? Esse é o país que a gente vive. O que acontece aqui? Quando uma pessoa, uma família faz um pedido desse benefício no INSS, o INSS, infelizmente, ele leva essa regra muito a sério, né? Então, ele realmente faz a conta, divide pelo número de pessoas que moram na casa e não quer saber. Ele vai negar o benefício. Agora, a gente pode entrar na justiça, né? Fazer uma ação judicial para questionar esse valor. Porque aí o que acontece? Na justiça, a gente vai demonstrar que a pessoa tem direito a participar em todas essas condições. E, por fim, na justiça, a pessoa vai passar por uma avaliação com assistente social. E é interessante que, assim, quando a gente está na seara do INSS, a pessoa vai lá dentro da agência do INSS e faz uma entrevista com a assistente social. E aí ela fala, ela relata como é a vida dela, né? Mas na justiça, a assistente social vai na casa da pessoa. Ela vai na casa, tira foto da casa, vai olhar tudo que tem. Tem televisão, tem micro-ondas. O banheiro dessa casa não tem revestimento de azulejo. Nessa casa aqui não tem esgoto lá na frente na rua. Então ela vai relatar tudo o que acontece. Tudo. Nessa casa aqui eu vi que tem 2 carros 0 quilômetro.
vai tirar foto e vai passar essas informações todas para o juiz. E aí é nesse momento que a gente consegue relativizar essa questão do 1/4 do salário mínimo. Porque aí, né, mostrando justamente como são as reais condições daquela pessoa, como que é a renda, como que são todos os gastos que tem com a pessoa com deficiência, e assim fica mais fácil de evidenciar para o juiz, porque no Poder Judiciário, aí a gente tem muitas decisões, muitos julgados que relativizam essa questão. Então, aí já não passa mais a ser esse critério tão rígido a ferro e fogo, tá? Então, é assim, quando a gente está no INSS, não tem conversa, é 1/4 do salário mínimo. Quando vai para a justiça, a gente consegue relativizar, desde que tenha boas provas em relação ao restante tudo, né? Outra coisa que teve uma modificação, até 2 anos atrás, quando a gente fazia um pedido desse benefício, a gente levava em consideração só a família, né, que mora ali naquela casa. Mas vamos dar um exemplo: o pai, a mãe e o filho. Tá bom, filho é pessoa com deficiência. Mas vamos supor que tinha um irmão maior de idade, 22 anos, que mora na casa. Então, num primeiro momento, a renda desse irmão mais velho não entrava, tá? Para fazer essa conta aí do 1/4 do salário mínimo. Agora, não importa. Mora dentro da casa, mora debaixo do mesmo teto, a renda vai fazer diferença, a renda vai ser levada em conta, tá? Então, isso aí também, né, não tem como a gente fugir disso. E como que funciona o passo a passo para a pessoa pedir esse benefício no INSS? Antes de mais nada, a família precisa fazer o cadastro lá no cadastro único. Geralmente, na maioria das cidades, isso aí é feito por meio da prefeitura e da assistência social da prefeitura, tá? Então, é necessário ter o cadastro único, senão não vai conseguir ter acesso ao benefício, tá? Depois, precisa fazer o pedido no INSS, senão não consegue entrar na justiça. E se o INSS negar o pedido, aí a gente vai entrar com uma ação judicial, tá? Né, talvez vocês vão me criticar, vão falar, mas você é advogada, você vai falar que precisa, né? Mas eu sempre sugiro que o pedido no INSS seja feito por um advogado. Por quê? Que aí a gente já vai preparar tudo de uma maneira que evita entrar na justiça. E mais longe ainda, se for necessário entrar na justiça, eu já organizei tudo no INSS de uma forma que seja menos difícil, menos demorado, tá? Então é assim, pode entrar sozinho no INSS? Pode, mas eu sugiro que converse com um profissional para evitar maiores problemas, né? Para evitar que demore tanto, porque acaba demorando, infelizmente, né? Bom, então eu vou fazer uma pausinha. Alguém quer me fazer alguma pergunta sobre a questão do LOAS, do benefício assistencial? Minha filha, Aline, eu estou vendo aqui a Tatiana, minha filha tem hidrocefalia. Ela consegue o benefício? Depende. Aí volta para os requisitos, né? Então, ela pode conseguir. Primeiro, ela precisa ter um laudo médico explicando a condição dela, né, com a hidrocefalia, se ela, né, tem possibilidade, né, de evolução, de reinserção no mercado de trabalho, enfim. Então, precisa de um laudo médico, mostrando a questão da doença. E fora isso, precisa então, né, avaliar a condição econômica e financeira da família, né? Se ela vai fazer um cadastro único na prefeitura,
né? A gente não sabe, precisa ver a renda das pessoas que moram dentro da casa. Verdade. Aí aqui a Valquíria fez uma outra pergunta aqui. Minha filha é autista, tem 19 anos, pode se aposentar? Interroga. Pelo LOAS eu não consegui. Então, aí vem a diferenciação aí. Certo, tá bom. Então, aí se não conseguiu o LOAS, tá bom. Então, aí a gente precisa ver a questão da aposentadoria, que aí já é outro caminho, que eu vou falar agora mais adiante. Aí, aqui tem a assistente social de Lençóis, ela também na questão do BPC. Independente do grau de parentesco morando na casa, os valores vão ser contabilizados, vão ser somados? Sim, exato. Infelizmente, não vai ver o grau de parentesco, vai ver qual é a renda da família, né? Vai somar a renda de todo mundo e aí vai dividir pelo número de pessoas que moram lá. A Renata Marques, obrigada, Renata, ela está dizendo o seguinte: boa tarde, meu filho tem microcefalia, eu sou professora contratada, eu vou perder o BPC? Depende também. Então, acho difícil, acredito que não, porque, né, né, graças a Deus, a renda da professora não vai ser um salário mínimo, né, porque a gente sabe que tem o piso da categoria. Então, possivelmente não, mas tem que ser avaliado caso a caso. Enfim, eu acho que se o pai e a mãe, Ana Cláudia Bagatin, se o pai e a mãe estiverem empregados e tem uma criança com Down, é possível conseguir a aposentadoria? Então, eu acho que é importante também, Aline, tem uma questão que a gente sempre fala, e você falou logo no início as diferenças, né? Aposentadoria para quem contribui, o benefício, que é um benefício assistencial, enfim. Mas ela está dizendo aqui que o pai e a mãe estão empregados, se é possível conseguir o BPC, eu entendi. Se vai, volta para a questão dos requisitos. Nesse caso, como os dois são empregados, acho difícil também, né? Porque aí a renda da família vai ter um valor mais alto, né? Mas a gente não sabe, por exemplo, se essa família mora em condições assim sem conforto, Quantas né? pessoas, né? Então assim, o LOA sempre, tá? Eu quero reforçar para todo mundo, sempre vai depender da avaliação da assistente social, tá? Quem vai falar se tem condição econômica ou não de ter acesso ao LOAS é assistente social, tá bom? Isso. E vai depender aí do número de pessoas, a renda, enfim, todos os detalhes que a doutora Lina já colocou. Mas eu acredito que sobre essa questão aqui do BPC foram essas. Certo. É isso, por enquanto. Mas deixar em aberto, a doutora Lina vai falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas vocês podem enviar aqui, que no final também a gente retoma as perguntas, gente. Quem tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar. Certo. Então, agora nós vamos falar da aposentadoria da pessoa com deficiência, que aí, ó, então eu vou retomar. O que eu falei mais cedo? A Seguridade Social, ela tem 3 direitos, né, dentro da Constituição. O que são eles? A Previdência, a Assistência e a Saúde. A Previdência é para quem paga o INSS. A assistência é para quem precisa e a saúde é para todo mundo. Então, como eu falei agora há pouco, que eu estava explicando do LOAS, do benefício assistencial, então ele é um benefício da assistência social, que é para quem precisa. Então, não precisa contribuir, não precisa pagar, nada disso. Agora, vamos mudar o assunto. Para a aposentadoria da pessoa com deficiência, então nós já estamos falando da previdência. Então são pessoas que pagam, que contribuem para o INSS. Bom, como que funciona hoje na legislação, né?
Primeiro, a legislação entende que pessoa com deficiência pode ser aquela que nasce com alguma condição especial, aquela que se torna alguma pessoa com condição especial, ou então aquela que modificou o grau de deficiência. Então, quem nasce tá bom, né? Desde que nasceu, ok, é fácil entender. Quem se torna, imagina, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de carro e fica paraplégico, ou então perde as pernas, né? Então, uma pessoa que se torna pessoa com deficiência. Ou então aquela que modificou o grau de deficiência. A gente sabe que existem algumas condições que a doença ela pode evoluir, né? E aí pode piorar, ficar mais grave, mas tem outros que, com o passar do tempo, fica mais ameno, facilita a condição de vida da pessoa, né? Então o grau regride. Então tem que ser avaliado caso a caso, mas todas essas pessoas podem participar do sistema de aposentadoria da pessoa com deficiência. Outra coisa que a lei fala para ter direito é que essa pessoa precisa passar por uma avaliação biopsicossocial. E aí ela vai responder se a pessoa vai ter um grau leve, um grau moderado ou grave. O que significa avaliação biopsicossocial? Então eu vou desmontar essa palavra para ficar mais fácil de entender. Bio é biológica, ela vai avaliar o corpo da pessoa, a estrutura física, né? Então, como está o corpo da pessoa que está sendo avaliada? Psico é psicológica, né? Então, vai avaliar a mente daquela pessoa, o raciocínio daquela pessoa, o desenvolvimento lógico, né? Do raciocínio da pessoa que está sendo avaliada. E, por fim, social. De que forma aquela pessoa consegue se integrar na sociedade, né? Então, todas essas questões vão ser levadas em conta para concluir no final qual é o grau, né, dessa deficiência, se é leve, moderado ou grave. E aí, quais os tipos de aposentadoria que pode existir aqui? Vai ser ou por idade ou por tempo de contribuição. E aí, quais são os requisitos, né? O que a lei exige? Essa aqui é muito, muito importante. Eu quero dar um destaque muito grande aqui para quem está acompanhando. Carência significa o número mínimo de contribuições que a pessoa precisa ter para ter acesso, né? Para ter direito ali. E aí a lei fala que precisa ter 15 anos de contribuição. Tá bom. Mas, no caso da pessoa com deficiência, esses 15 anos de contribuição têm que ser comprovados desde que ela seja portadora dessa deficiência, tá? Então, vou dar um exemplo interessante aqui. Imagina uma pessoa com deficiência que tem 20 anos de idade, nunca contribuiu nada, e aí resolve começar a contribuir. Ela precisa contribuir a partir dos 20 anos de idade até daqui 15 anos para ter acesso ao benefício, tá? Então, assim, não adianta, mas eu conheço uma pessoa com deficiência que tem 50 anos de idade e vai começar a contribuir. Não adianta, tá? A contribuição tem que ser feita. Quando é feito o registro da contribuição, a pessoa precisa ter meios, precisa ter documentos, laudos médicos comprovando a data de início da doença, tá? Desde quando ela começou a se enquadrar nessa condição de pessoa com deficiência. Tá bom. Tem 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência. E aí, para aposentar por idade, a mulher precisa ter 55 anos de idade e o homem precisa ter 60 anos de idade. A gente pode ver aqui que, comparado com a regra geral, a lei diminuiu em 5 anos
o tempo de exigência da aposentadoria. E qual vai ser o valor do benefício aqui? O valor é uma média de todas as contribuições. Então, não significa que todo mundo que está aí vai contribuir pelo salário mínimo. Pode ter muitas pessoas que vão ter acesso a valores maiores, né? Hoje o teto da Previdência se aproxima a R$7.000. Então, tudo vai depender dos valores de contribuição, né? Do que foi feito a vida toda. Outra questão que a gente tem aqui, deixa eu ver. O valor do benefício, certo. Porque o que acontece? Por que é tão importante a gente levar em consideração a aposentadoria por idade, né, da pessoa com deficiência? Porque justamente como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala em promover o exercício dos direitos, ele fala em inclusão social e cidadania, a gente precisa pensar que as pessoas com deficiência vão sim participar do mercado de trabalho, vão sim participar ativamente da sociedade. E é justamente por isso que elas merecem uma proteção diferenciada. Então, a gente tem notícias, por exemplo, né, de várias empresas que abrem vagas em porcentagens, né, destinadas a pessoas com deficiência. E aí seria, por exemplo, as pessoas que preenchem essas vagas hoje que vão conseguir participar dessa aposentadoria, por exemplo, né, por idade. E aí a gente tem o outro tipo de aposentadoria, que é por tempo de contribuição. A pessoa precisa passar por aquela avaliação biopsicossocial, que vai levar em consideração o estado do corpo da pessoa, vai levar em consideração o grau de desenvolvimento do raciocínio dessa pessoa e também o grau de inserção dessa pessoa na sociedade, né? Como ela exerce a cidadania. Fez esse laudo biopsicossocial, a gente vai conseguir saber qual é o grau de deficiência, e aí se a pessoa atingiu, olha só que interessante, que se for um grau de deficiência grave, uma mulher com 20 anos de contribuição vai se aposentar. Mas se for um grau leve, uma mulher com 28 anos de contribuição vai se aposentar como pessoa com deficiência, né? Então, tudo isso vai depender, vai ter que levar em conta o grau da deficiência e o tempo de contribuição que cada um tem, né? Então, eu acho muito interessante que, diferente do LOAS, esses dois tipos de aposentadoria, eles dão essa liberdade, essa grande liberdade, para que a pessoa com deficiência participe ativamente, né, do mercado de trabalho, lembrando que ela vai poder contribuir, seja porque tem uma carteira assinada, seja porque, né, talvez montou uma empresa, um MEI, né, está trabalhando como autônomo, ou ainda até a contribuição como dona de casa, né, como estudante que paga o carnê. E aí, claro, né, tudo tem que ser adaptado conforme as necessidades e as condições de cada pessoa. Então, bom, acho que é isso, né? Mas vamos lá para as dúvidas para tentar esclarecer. Não, foi ótimo. Inclusive, tem alguns apontamentos aqui que o pessoal coloca, vão surgindo algumas dúvidas, Aline. Sim. E tem um ponto, a Aline coloca aqui em relação à Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusão no mercado de trabalho, e para que isso aconteça depende muito da ação de cada um de nós, porque apesar de termos uma legislação protetora positiva pela RAIS, menos de 1% das pessoas com carteira assinada no Brasil são pessoas com deficiência. Mostra o quê? Que as empresas só contratam mediante uma obrigação
e muitas empresas nem cumprem a lei, que não é de cotas, diga-se de passagem. O pessoal confunde, é uma lei previdenciária e fala que é lei de cotas, né, Aline? Mas, assim, é mostrar isso, que a pessoa com deficiência, ela tem capacidade, ela pode ser incluída e precisa do trabalho como toda pessoa, né? Sim, eu acho muito importante destacar a importância do trabalho na vida de uma pessoa com deficiência, porque o trabalho ele não tem a ver apenas com o salário que a pessoa recebe, ele tem a ver com a inserção social, porque isso não é bom só para a pessoa com deficiência que ela trabalha, é bom para a sociedade toda. Porque quem não é pessoa com deficiência precisa ter oportunidade de conviver com as pessoas com deficiência para aprender e participar de uma forma mais ativa e mais digna do mundo, né, dessas pessoas. E além disso, o bem psicológico que o trabalho traz para as pessoas com deficiência é aquela questão assim de ocupar o tempo de forma saudável, ela cresce, ela se desenvolve. Então, assim, o bem não é só para a pessoa com deficiência que está ali trabalhando, é para toda a sociedade, né? Com certeza, mas a gente sempre faz essa ressalva, porque eu lembro do Pablo Stoso que ele falava, o povo pergunta, eles vão obedecer, observar a lei? Não são eles, somos nós, né? Se a gente não tomar para a gente essa obrigação e esse dever de promover a inclusão, a gente vai continuar com esse menos de 1%. Né? Então, é muito um dever social. É que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a maioria das leis só funciona quando tem multa, quando tem fiscalização, né? Infelizmente. Mas a gente precisa levar em conta também que, eu não sei, mas eu vejo claramente que é o desenvolvimento natural da sociedade. Hoje as pessoas, né, trazem estatísticas aí sobre o número de pessoas com carteira de trabalho assinada. E não é mais assim que a sociedade está caminhando. A sociedade caminha para que cada um seja prestador de serviço, para que as pessoas passem a prestar serviço. Então, assim, de um lado, eu entendo a dificuldade da pessoa com deficiência de se inserir, porque ela precisa ter um apoio, um suporte mais intenso, né? Mas, assim, a gente usando a boa vontade, né, dos empresários, né, dos autônomos que contratam outras pessoas, com boa vontade e com o desejo, né, de ter uma sociedade melhor, Isso. Tudo pode ser adaptável, né? Isso é muito verdadeiro. Acho que a gente precisa fazer. A gente que lida com as famílias todos os dias, a gente percebe que a maior parte desse grande número de pessoas com deficiência está em condição de isolamento, muitas delas. Porque a sociedade não está pronta. E eu sempre falo para o pessoal, e se fôssemos nós, os cadeirantes, os deficientes visuais, intelectuais, etc., né? Você não consegue frequentar os espaços que você frequenta hoje. Exatamente. Mas é um desafio. Agora, e como que a sociedade vai ficar pronta para isso, né? Se esforçando, né, pela inserção, se esforçando a participar, né, desse mundo. Exatamente. Agora vamos lá aqui. O Luiz, nosso conselheiro fiscal, Luiz Antônio, um abraço, Luiz. A pessoa com deficiência, quando ingressa com a aposentadoria por tempo de serviço, fator previdenciário, não é computado, tempo de serviço mais idade? Essa é a pergunta do Luiz, Aline. Tá, Luiz, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a lei não traz essa exigência de aplicação do fator previdenciário, tá? Então, apesar de todas as últimas modificações, o valor do benefício na aposentadoria por idade, ele vai ser a média de todas as contribuições, e aí, por fim, o índice final vai ser 70% do valor do benefício, mais 2% por ano que exceda a idade, né? Então, ele consegue chegar até no 100% de contribuição.
E na aposentadoria por tempo, né? Porque essa que eu falei agora foi por idade, então, e aí na aposentadoria por tempo também ele vai conseguir 100% do índice. Desculpa, a Valquíria. E para quem não contribui, não tem direito à aposentadoria? Não tem direito, tá? Porque o que acontece? Toda hora, bom, pelo menos uma vez por semana, eu tenho certeza que todo mundo já viu no jornal, na internet, falando que o sistema de previdência tem um rombo, tá quebrado, tá com medo, né, de ter algum problema financeiro. Então, o que acontece? O INSS, a Previdência Social, funciona, gente, igual convênio médico. Eu não posso chegar no convênio médico e pedir atendimento se eu não pago a mensalidade. Então, o INSS funciona exatamente assim. Por isso que eu falei a diferença. Quem paga, quem contribui, vai conseguir participar da Previdência. Quem não paga tem chances de participar da assistência, né? Que aí ele não exige contribuição. E a gente precisa pagar e a gente precisa ter essa noção de que é importante pagar, porque o sistema só funciona com o dinheiro do nosso pagamento, né? Lógico que tem impostos, tudo isso. Mas faz parte do jogo, né? Quem paga tem direito. É simples de entender o raciocínio. E a resposta da doutora Aline também responde a Juliana Guedes, que ela diz: quando a família fala que conseguiu aposentadoria para o filho com deficiência sem nunca ter contribuído, provavelmente ela confundiu com BPC. Provavelmente. Sim, Bom, exato. certamente. É que assim, como eu trabalho com isso, eu tenho o dever de explicar da forma correta para vocês. Mas eu entendo que as pessoas leigas, né, que não são advogados, nada disso, ninguém tem a obrigação de saber, mas no dia a dia é comum a gente encontrar isso, viu? Uma família que fala exatamente isso. Ai, fulano aposentou, mas nunca pagou. Ah, então é porque recebe o LOAS, com certeza. Porque quem paga recebe aposentadoria mesmo. A Daniela Gunzi, ela diz: meu filho tem 18 anos, deficiência intelectual grave, depende de cuidados, pois não tem noção do perigo, não tem capacidade elaborativa, não alfabetizado e não é verbalizado. Sim. Não temos o benefício por conta da renda. Não pode contribuir porque não trabalha. Como fazer? Pode contribuir, vai pagar o carnê. Aí tem o código correto para cada caso, porque, como eu falei, a gente tem muitos códigos diferentes. Se pagar com o código errado, valor errado, data errada, joga o dinheiro no lixo. Agora, pagou com o código certo, vai conseguir se aposentar sim, viu? Então, nesse caso, é só começar a contribuir com o carnê, paga o carnê em dia e lá na frente ele vai ter acesso a uma aposentadoria. E outra coisa que eu acho muito importante, para quem paga o carnê, atenção, tá? Não é só a aposentadoria lá no final que vai ter direito. Vai ter direito a outros benefícios, por exemplo, um auxílio-doença, por exemplo, um auxílio-acidente, uma aposentadoria por invalidez. Se deixou filhos, família, vai deixar pensão por morte, né? No caso de falecimento. Então, acho importante destacar isso. Aline, nessa linha, que é algo que é muito comum que chega aqui, por exemplo, a mãe se dedica integralmente ao cuidado do filho com deficiência grave, o filho recebe o benefício. Fala um pouco da contribuição dessa mãe. Tá. A mãe que se dedica exclusivamente ao filho, aí ela vai ser colocada como dona de casa. Vai ser a pessoa que não trabalha, que não tem renda comprovada, mas ela quer participar do sistema de previdência, né? Ela quer contribuir. Então, vai pagar o carnê como dona de casa
e vai participar do sistema de previdência. Pagando o carnê, vai ter direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, vai gerar uma pensão por morte e lá no final pode se aposentar por idade, né? Agora, aí o que vai mudar é o contexto de vida de cada mãe, porque alguma pode se enquadrar como dona de casa de baixa renda, que vai pagar só 5% do valor do INSS, ou então, se for uma renda maior, aí pode pagar 20% ou 11%, aí a gente, né, tudo tem que ser conversado, aí a gente tem que ver cada caso. Mas a mãe que fica em casa por conta do filho, né, porque tem que levar em muitas atividades, isso pode sim contribuir, vai pagar o carnê e vai ter direito aos benefícios do INSS. Vou juntar essas duas aqui, então, a da Zenaide e é a mesma Zenaide, com duas perguntas. Recebo Bolsa Família e tenho uma criança autista. Será que eu consigo o benefício? É possível, é possível. Então, assim, se tem cadastro único, aí precisa ver toda a documentação, fazer o pedido no INSS, né? E é possível que tenha. Aline, agora eu vou te fazer um pedido aqui em nome da, não sei, não é a Dani, eu acho que está como assistente social da Pai de Lençóis, mas quem tiver se sinta contemplado. Nem sei se dá tempo da doutora Aline falar, mas dá uma leve pincelada. São duas questões, né? Primeiro é que a Lara está dizendo, no caso das crianças, também há avaliação biopsicossocial? Também deve haver. A avaliação biopsicossocial, ela é feita para a pessoa que pede o benefício. Aí ele não quer saber se é adulto, criança, tá? A pessoa está pedindo o benefício em nome dela, vai passar pela avaliação. A Daniela, que falou que o filho não conseguiu o BPC, que você falou da contribuição, ela está perguntando como é que eu vou saber o código correto? Aí tem que conversar com um profissional, né? Às vezes o advogado, às vezes o contador. É porque é assim, por exemplo, se comigo, né? Eu tenho que conversar, tenho que perguntar assim como que é a sua renda, o que você pretende para sua vida. Eu tenho que perguntar se o seu marido tem empresa, se o seu marido trabalha, está desempregado. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher o código de pagamento. E, para a gente finalizar, a assistente social está pedindo o seguinte: se a doutora Aline puder explanar brevemente sobre as 5 regras de transição da Previdência. Não sei. Não está tão breve assim, nosso espaço está bem curto. Tá, vamos lá. Das 5, vamos lá. Uma regra, ela leva em consideração a idade. Tá? Aí o homem precisa ter 65 anos e a mulher precisa ter 62. A gente tem uma tabela, mas eu vou colocar 62 para ficar mais fácil de entender. Na outra regra, a pessoa precisa ter completado os requisitos para se aposentar lá em novembro de 2019. Aí ela vai ter direito adquirido. Tá bom. Na outra regra, a pessoa precisa cumprir um pedágio de 50% do tempo que faltava para se aposentar. Na quarta regra, o pedágio vai para 100%. E na última regra é a idade progressiva. Nós vamos somar a idade com tempo de contribuição. Então, em todas elas, a gente vai levar em conta a idade e o tempo de contribuição. Sempre vai ser um combinado dos dois. É que aí para cada pessoa, como cada pessoa tem uma história, uma condição diferente, então a gente, né, no meu caso, aí eu vou fazendo testes, eu vou combinando todas as condições daquela pessoa, vou fazendo testes para ver qual que fica mais interessante. Às vezes a gente testa e aí fala, olha, sua aposentadoria pode ser no ano que vem, no mês de agosto. Aí testa na outra regra, olha, dá para ser no mês de maio, na outra regra. Mas aí
vai mudar o valor do benefício também. Você quer ganhar mais de benefício ou para você aquele valor tá bom? Tem gente que quer conseguir o valor máximo. Então, qual que é a regra básica? Qual é o segredo para entender a Previdência? Quanto mais tempo trabalhar, quanto maior a sua idade, maior vai ser o valor do benefício. Porque ele é uma média, né, de tudo. Então, aí isso que vai ser levado em consideração. Eu sei que é difícil, eu falei rapidamente aqui, né, das 5 regras, mas é complexo. Não dá para resumir assim em poucos segundos, mas em linhas gerais deu para compreender assim. Até porque detalhes também, dependendo da perspectiva, né, da pretensão, da situação. Isso. Eu tenho que perguntar para a pessoa, então, mas você quer aposentar imediatamente ou você quer esperar mais um pouco? Cada pessoa tem uma história, né? Tem gente que fala, eu quero aposentar para ontem, eu não aguento mais ir lá no meu trabalho, eu odeio o meu trabalho, né? Eu tô ficando doente de ir naquele lugar. Agora tem gente que fala, não, tô super tranquilo, pode colocar mais uns 8 anos aí na conta que eu vou trabalhar, que eu adoro, tá ótimo. Então, né, a gente nunca sabe. É a Patrícia, de Lençóis. Obrigada, Patrícia. E tem uma pessoa aqui que perguntou se, quando consegue o benefício pela via judicial, tem 13º. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição por idade, tem sim. Mas se for o LOAS, o benefício assistencial, não tem. Não tem nunca, tá? A única coisa que acontece na via judicial é que pode receber algum valor atrasado e ele vem corrigido com juros e correção, né? Mas 13º não existe no LOAS. Doutora Aline, eu quero te agradecer, falar para o pessoal também, todos os que estão aqui ficaram, chegamos ali a 70 e poucas pessoas online, estamos em 67. Dizer que essa live vai ficar online no Facebook, no YouTube da Federação, vai ficar lá para consultas, né? E agradecer demais a doutora Aline aí pela disponibilidade do tempo, pela aula e pela gentileza. Tá ótimo, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de poder colaborar aqui com vocês. Gente, obrigada, viu? Estou à disposição. Amém. Obrigada, Aline. Que Deus abençoe aí. Um abraço. Amém. E além de agradecer a doutora Aline, sempre didática, muito clara, eu quero convidar todos vocês aí para a nossa próxima live, dia 25 de maio também, às 13h30, parcerias na área da educação com os municípios. Então, muitas APAES interessadas e a área da educação é um tema ali que suscita muitas dúvidas. A gente espera vocês no dia 25 de maio. Dizer aí a muitos dos que estão presentes que nós vamos nos encontrar dia 19, 20, 21 lá em São Pedro, nosso primeiro evento presencial no pós-pandemia, ou ainda no final da pandemia, a gente quer acreditar nisso. E grande abraço, que Deus abençoe vocês. Obrigada mais uma vez, doutora Aline, Andressa, os nossos tradutores, e até breve. Obrigada, um abraço a todos. Até, tchau, gente.